vejo a hora da gente ter o workshop presencial, para a gente poder sentar todo mundo junto e cada um se apresentar, falar da sua realidade, vai ser muito legal. A gente vai fazer 3 dias de workshop para dar tempo de falar nesses últimos meses, 2 anos, e também fazer um happy hour, isso mesmo, Orlando. Com certeza. Eu vou compartilhar minha tela, então, com a minha apresentação, para a gente... Dona Beralda, de 75 anos, é aposentada. Conseguiu pagar as tela contas. cheia. Ela mora sozinha e vem... Agora eu estou ouvindo. Bom, então, só para a gente dar sequência, deixa eu me organizar aqui com a minha tela, pronto. Bem-vindos ao Workshop Bandeira Azul 2021. Se Deus quiser, vai ser o último online, o próximo vai ser presencial. Então, em primeiro lugar, eu queria confirmar a todos que o calendário que foi enviado ele vai se manter, a gente não vai ter mudanças de datas. A gente tem tido flexibilidade, principalmente em função ao pagamento da taxa, porque muitos municípios trocaram de gestão agora na virada de ano e a burocracia ela sempre complica um pouquinho. Então, não fiquem preocupados com isso, é só conversar comigo ou diretamente com o Ricardo e a gente organiza novas datas. Workshop agora, hoje, né, 13 de maio, e a próxima ação seria as visitas de inspeção, que provavelmente vão acontecer no próximo, no decorrer de maio. Eu não sei se nós vamos conseguir visitar a todos, em função da pandemia, mas a gente está tentando já retomar a normalidade de uma certa forma, com os cuidados, começar a fazer as visitas de inspeção, que ficaram muito prejudicadas no último ano e meio. A data de entrega da documentação também, eu peço que vocês prestem atenção em função dos prazos que eu tenho para entregar a documentação para o Júri Nacional, que vai se reunir no dia 1º de junho. E eu preciso revisar toda a documentação de vocês antes de mandar para eles e mandar o meu relatório. Então, para mim conseguir fazer tudo isso, eu preciso receber a documentação de todos. E o resto é a sequência do calendário, vai se mantendo também. Bom, temporada 2020-21 foi difícil para muitos. Eu em breve vou falar sobre a temporada, como foi para as praias e marinas. Nesse slide eu quero falar um pouquinho sobre como foi a temporada para a equipe do Bandeira Azul. As inspeções e o acompanhamento de novos candidatos ficou um pouco prejudicada, a gente não visitou os locais. A gente admitiu alguns candidatos sem fazer a visita presencial, só com reuniões e inspeção virtual. Então, a gente está caminhando um pouquinho devagar em relação a isso durante esses últimos meses, mas o programa permanece muito forte, com muita credibilidade, e a gente tem tido muita procura de novos municípios, novas marinas e também de embarcações de turismo. Então, a tendência de crescimento se mantém, e talvez até aumente um pouquinho mais. Nossa equipe continua forte, a gente tem mais um componente da nossa equipe, que é o Matheus, a Cris vai apresentá-lo em seguida, que vai auxiliar a Cris na comunicação. E muito em breve, se Deus quiser, a equipe vai continuar aumentando e a gente vai conseguir apoiar e auxiliar mais ainda os municípios no cumprimento aos critérios e no desenvolvimento e na divulgação do programa. Então, cada vez mais forte, apesar dos pesares. A gente sempre trabalhou muito virtualmente, em função da cobertura que o programa tem, a cobertura nacional, e é muito difícil estar em todos os lugares, então muitas coisas sempre se resolviam por e-mail, por WhatsApp. A gente só teve que intensificar um pouco mais e a coisa continuou andando. O programa vai muito bem, graças a Deus. Eu fiz uma solicitação na sexta-feira. Vou falar disso depois, vou falar primeiro dos números, desculpa. Esses são os números que eu tenho em 2021. O resultado da certificação no Hemisfério Norte acabou de sair, os países do Hemisfério Norte estão divulgando os nomes das praias e marinas, então a gente ainda não conseguiu a atualização de todos os números. Mas a Espanha continua na frente, a gente teve uma certa mudança aqui entre a França, a Grécia e a Turquia, mudaram algumas posições,
mas o Brasil continua em 21º, na posição de mais praias e bandeiras, não que isso seja uma competição, mas a gente tem números interessantes. Aqui a Espanha tem quase 600 praias, tem mais de 600, tem quase 700 bandeiras no total. A Holanda tem quase 130 marinas, por exemplo, são países que têm uma cultura náutica bem mais fortalecida do que a nossa. O México hoje está liderando as embarcações, está com 29 embarcações de turismo certificadas, e a gente continua com os números da última avaliação. Em breve a gente vai ter mais participantes também para apresentar. Então, o programa está hoje em 47 países, com, em média, 4.670 bandeiras. Isso dá uma variada ao longo do ano, porque algumas podem ser retiradas. Então, essa é a nossa lista de premiados no Brasil. São 24 bandeiras ao total hoje, que foram entregues na última temporada, distribuídas em 4 estados e em 18 municípios. São 18 praias em 12 municípios e 6 marinas em 6 municípios. A gente tem, na fase piloto, 16 inscritos formalmente no momento, além dos que nos procuraram e ainda não concluíram a formalização da candidatura, da inscrição na fase piloto. Esses 16 estão distribuídos em 6 estados. Desses 6 são 3 novos estados, então a gente já tinha 4 estados, vai para 7 estados da federação. Estão inscritas 13 praias e 3 marinas. As praias estão distribuídas em 9 municípios e desses são 5 novos municípios participantes. As marinas estão cada uma em um município, são 3 municípios e um novo município, que é o município de Parnaíba, no Piauí, que muito nos alegra ter vamos ter uma bandeira azul muito mais, ampliando muito mais o nosso mapa, quando a gente coloca os pins da bandeira no mapa do Brasil. Opa, assim é mais. Então, as novidades do programa Bandeira Azul no Mundo, né, do Blue Flag Internacional, são ações realizadas pela Coordenação Internacional, pela FI, que é a entidade internacional que coordena o programa. Foi desenhado nos últimos meses o plano de ação da FI para a década, né, de 2020 a 2030, ele se chama Gaia Action Plan. Gaia não em função não é uma sigla, a Gaia é a referência mesmo à Mãe Terra, a deusa da natureza, e é um plano que vai focar muito nas mudanças climáticas, na perda de biodiversidade e na poluição ambiental. Esse plano ele ainda não está totalmente aprovado, por isso a gente não vai entrar em detalhes sobre ele. Ele vai ser a palavra final vai ser dada na Assembleia Geral da FIA agora, acho que é julho ou agosto, não tenho certeza. E aí a gente vai entrar mais em contato, mais em detalhes sobre ele no futuro. A gente também tem a FIA Academy, que é uma plataforma online com cursos sobre os programas da FI e sobre temas que possam auxiliar aos gestores e à comunidade em geral com outros assuntos. Então, ela é gratuita. A dificuldade é que é tudo em inglês, então se você não tem facilidade com o inglês, pode complicar um pouquinho. Mas são cursos como estratégia para avançar na economia circular, são cursos para aprender como os programas funcionam. Então, se tiverem curiosidade, depois a gente bota esse link no chat também para vocês darem uma olhada, é tudo gratuito, então está à disposição de todos. Infelizmente, do Bandeira Azul ainda não iniciou nenhum curso, mas em breve a gente vai ter alguns temas a serem discutidos no FIA Academy. A Cris vai falar mais tarde do Earth Action Hub, que é um evento para jovens envolvidos com as questões do meio ambiente. Ele acontece agora, deixa eu ver, eu anotei aqui, agora no final de maio, os dias 20 a 23, se não me engano, ou 21 a 23. Então, a gente vai mandar algum material e vai fazer alguma divulgação nas redes sociais. É tudo em inglês também, mas para
quem tiver interesse em participar, em envolver seus jovens no seu município, ou familiares, escolas, também terem a oportunidade de participar desse encontro global. No Brasil, hoje, o IR está trabalhando para fazer os ajustes da nossa comunicação e do nosso site à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu preciso tranquilizar todos que a gente sempre cumpriu com todas as... A gente sempre teve muito cuidado com todas as informações que os municípios e as marinas nos repassavam, e vai continuar tendo. A documentação que vocês enviam, ela só fica à disposição da equipe do IAR e dos representantes do Júri Nacional. Documentos podem ser divulgados sempre com autorização de quem enviou, nos casos em que um município tem dificuldades e nos solicita alguns exemplos, a gente sempre entra em contato com os proprietários intelectuais do documento para que haja permissão de compartilhar. Então, isso é uma coisa que sempre foi feita, a gente vai continuar fazendo, mas sempre com o cuidado de manter a nossa plataforma de dados sigilosa e com respeito a todos que participam do programa. Contudo, eu preciso salientar que a documentação enviada pelos municípios, ela é de propriedade do município, não do gestor que estava no cargo no momento que a documentação foi enviada. Então, se um município nos solicita documentação anterior, de outros anos, a gente vai sempre retornar ao município, porque ela é de propriedade da comunidade, não do representante, do funcionário que estava no posto no momento da entrega da documentação. Seguindo em frente, a gente tem esse ano, já falamos, nosso workshop foi ano passado, em outubro, se eu não me engano, então eu já cheguei a comentar sobre a competição de boas práticas, o tema é biodiversidade, então assim que eu receber a documentação de vocês, a gente vai começar a avaliação dos exemplos, e em seguida a gente vai encaminhar para o júri. Quem vai decidir sobre os melhores exemplos é o júri internacional, com o aval do júri nacional. Para 2021, a gente tem algumas campanhas que a Cris vai falar mais tarde. A primeira campanha, a gente pretende fazer uma segunda versão do Blue Flag America's Week. Então, a gente vai ter uma reunião na quarta-feira com os representantes dos outros países das Américas para falar sobre essa campanha, que ela é de todos os membros Blue Flag das Américas. E também a gente está iniciando um projeto trazendo a ciência para a praia, que a gente ainda não tem o nome, que eles vai falar um pouquinho mais tarde, mas são 2 exemplos de campanhas que a gente vai desenvolver em 2021. Nós tivemos como o e-mail do Bandeira Azul teve que fazer uma migração em função da capacidade de armazenar informações, e estava muito pequena, a gente fez uma migração e eu acabei perdendo alguns contatos e algumas questões. Por exemplo, o nosso canal do YouTube, que estava vinculado àquele e-mail, ele sumiu, mas já criamos um novo canal agora, essa semana, e vamos recolocar os vídeos que já estavam no canal anterior e fomentar bastante o canal do YouTube com vídeos, e eu solicito a todos que tiverem vídeos interessantes e tiverem interesse em divulgar no canal do Bandeira Azul Brasil, entre em contato com a Cris ou a Bela ou comigo, que a gente faz essa postagem. A questão da educação ambiental, a gente falou no workshop do ano passado e pensamos numa atividade comum a todos, que a Bela vai falar um pouquinho na apresentação dela, e também a gente tem o plano de formar um banco de dados com a atividade de educação ambiental para ajudar novos participantes no futuro. Na sexta-feira eu lancei um desafio rápido para todos que já têm a bandeira na sua praia marina. Fiz uma pesquisa breve para a gente, só para confirmar, na verdade, uma sensação que a gente já tinha de como foi a temporada 2020-21. Então, a gente recebeu um bom número de respostas de participantes. 10 praias e 3 marinas nos responderam. 4 praias de temporada anual e 3 marinas de temporada. As marinas todas são de temporada anual.
E de temporada de verão, 9 praias responderam a nossa pesquisa breve. A intenção era entender o que foi mais difícil na temporada que está terminando em breve. A gente teve uma marina, entre todos os respondentes, uma marina que não precisou fechar durante a pandemia, e percebemos que a maior dificuldade de todos era com educação ambiental. A gente teve 4 candidatos que responderam não perceber maiores dificuldades. Eu preciso dizer que eram 4 candidatos que não tiveram mudança na gestão, que continuaram, né, que já tinham experiência com o programa, então a dificuldade não se apresentou. E todos que tiveram dificuldade eram gestores novos que pegaram a gestão em 1º de janeiro, ou às vezes até mais tarde, no meio da temporada. Isso realmente dificulta na hora de apresentar e entender como que o programa funciona e o que precisa ser feito. Isso tudo a gente vai conversando conforme for recebendo a documentação, a gente vai ajustando. E a principal dificuldade foi com a realização das atividades de educação ambiental, porque a gente sempre teve, a educação ambiental sempre foi uma coisa muito participativa. A gente tem no nosso manual indicações de como fazer atividade, como fomentar a participação das pessoas, e com a pandemia a gente não pode reunir as pessoas, então essa foi a maior dificuldade, essa migração das atividades presenciais para as atividades virtuais. E, em seguida, realizar as coletas de qualidade da água. A gente teve 2 representantes que mencionaram essa questão em função da pandemia, muito porque os decretos negavam o acesso às praias e muitos estados e municípios tiveram que cancelar as atividades. Em alguns casos, as equipes foram reduzidas, tanto dos municípios quanto do governo do estado, que realiza as coletas, e até mesmo dos laboratórios. Então, a redução nas equipes e a realidade de decretos de restrição de permanência na praia dificultaram as 2 questões, tanto a atividade de educação ambiental quanto as coletas de qualidade da água. Isso tudo em função da necessidade de distanciamento que ainda existe. Então, a gente ainda vai passar alguns meses com essas dificuldades e vamos devagarinho, caso a caso, tentando resolver todas essas questões. Bom, sobre a documentação, eu queria só que vocês percebessem, eu consegui, nessa primeira imagem dos anexos aqui, eu fiz um print de como a gente espera que a documentação seja entregue. Eu fiz isso principalmente porque a gente tem, como mencionei antes, muitos novos candidatos que ficam em dúvida de como a gente recebe a documentação. Ela pode ser enviada por e-mail, ela pode ser colocada no Drive ou em qualquer outra plataforma de compartilhamento de documentos, mas o que a gente precisa é um documento para cada anexo. As análises de qualidade da água, elas podem ser todas zipadas numa pasta, porque a gente precisa todos os laudos para comprovar o que foi colocado no anexo 5, que é a tabela. Então, a gente precisa, cada anexo salvo com o seu devido nome em um PDF diferente, ou pode ser no Word, pode ser no Excel, no formato que for. Mas precisa ser um anexo diferente, com o seu devido nome e indicação para que o júri nacional tenha facilidade de encontrar as informações, porque a gente tem especialistas em várias áreas, e não é para todos que, por exemplo, o perfil das águas balneares é importante. Isso é importante para quem vai avaliar a questão dos guarda-vidas. Então, a gente precisa facilitar ao júri encontrar a informação cada vez mais, em função do programa estar crescendo, a gente tem cada vez mais documentos para avaliar. E o questionário também pode ser entregue, além dos anexos, o que vocês têm que mandar é o questionário e toda essa lista que foi encaminhada. Eu só queria salientar que no questionário desse ano, não houveram grandes mudanças. A gente teve a inclusão desse quadrinho que está aqui em cima, com essa declaração sobre o que o júri, o comprometimento do município com o que está escrito. Eu coloquei aqui de praias, mas o de marina também tem.
Então, vocês podem... muitos usam o questionário do ano passado, só fazem uma revisão e mandam de novo. Então, eu gostaria que fizessem essa revisão e transferissem para o documento 2021, para que conste esse quadro, porque essa é uma declaração de que o município está sendo verdadeiro com as informações que ali estão. Da mesma forma, o compromisso Bandeira Azul é um documento que foi adicionado um parágrafo, então eu preciso que vocês prestem muita atenção. Eu sempre recebo todos os anos o documento assinado com a temporada errada, em algum município ou outro. Então, prestem atenção para que o prefeito ou o secretário, quando for assinar, assine o documento atualizado que foi enviado a todos por e-mail. As cerimônias de hasteamento da bandeira, no ano passado, a gente, na verdade, tudo continua na mesma. Não recomendamos soltar fogos de artifícios, a gente tem dificuldade com os animais que sofrem muito, idosos, crianças, hospitais. Balões também são uma ameaça para a vida marinha, não soltar balões e não promover nenhuma ação que tenha algum potencial risco ao meio ambiente ou aos usuários da praia. Sobre a pandemia, a gente ainda não sabe como vai ser. Daqui para novembro, tudo pode mudar. A regra hoje ainda é não promover aglomeração e não hastear a bandeira se tiver algum decreto que proíba a permanência na praia. Então, o que eu posso dizer para a temporada do ano que vem é seguir as regras. A gente ainda não tem uma noção muito concreta de como vão estar essas regras e vamos conversando ao longo do ano para definir como a coisa vai ficar. Certo? Então, era isso, pessoal. Eu queria agradecer. Se ficou alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, pelo WhatsApp, por e-mail. Estou sempre à disposição de todos. Vou ver se eu consigo parar de compartilhar para a gente conversar.